queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho neste momento desejar para você uma noite abençoada e um final de semana maravilhoso, a presença do Senhor Jesus Cristo para toda você, para toda a tua casa, para toda a tua família. Eu quero meditar com os irmãos uma palavra que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos 4, 31, que diz assim, só um segundo. Atos dos Apóstolos 4, 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos deveria, na verdade, se chamar Atos do Espírito Santo, porque esse livro ele não fala acerca ele não fala dos apóstolos, ele fala daquilo que o Espírito Santo fez na igreja primitiva através dos apóstolos, né? Esse livro foi escrito por Lucas, o médico, Lucas o grego, que Lucas ele escreveu o terceiro evangelho, que leva o seu nome, e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos para dar continuidade ao seu evangelho. O livro de Atos ele começa a contar o que aconteceu com a igreja primitiva depois que Jesus é ao céu. Jesus sobe aos céus, né? E ele dá um mandamento aos apóstolos para que ficassem em Jerusalém até que o alto fosse revestido de poder. Cerca de 500 pessoas veem Jesus subindo ao céu. E aquelas 500 então entram no cenáculo e passam 10 dias em oração. Após 10 dias não tinha mais 500, tinha apenas 120, porque oração não é para qualquer um. Muitas pessoas começam campanhas de oração, começam propósitos, mas não conseguem até o final. São poucos que conseguem permanecer, persistir na oração. Após 10 dias, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, foram batizadas com o Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. E isso aconteceu no meio da festa de Pentecostes, que era uma festa que acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. A cidade de Jerusalém estava lotada, com judeus de várias partes do mundo que tinham ido para Jerusalém para participar da festa. E aquela movimentação daqueles 120 naquele cenário começou a chamar a atenção dos judeus que estavam na festa. E aí começaram a falar que eles estavam embriagados, cheios de vinho. Aí o apóstolo Pedro saiu para fora, pregou, e a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. E aí começou o evangelho, começou começou Jesus a salvar almas ali, começou a igreja crescer. E a igreja crescia através da palavra e através de poder, através de sinais, através de prodígios. E também começou a perseguição, mas quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. No capítulo 3, fala que Pedro e João estavam indo ao templo orar, a hora da oração à nona. Sabe por que eles eram usados por Deus com milagres extraordinários? Sabe por que Deus cada dia operava milagres no meio da igreja primitiva? Porque aqueles cristãos tinham intensa vida de oração, intensa comunhão com Deus, entrega a Deus. E aqui Pedro e João indo ao templo orar, eles viram que eram trazendo um varão que desde o ventre da mãe dele era coxo. E aí ele estava todos os dias na porta do templo. E cada porta do templo tinha um nome. E o nome da porta do templo que ele ficava era Formosa. E quando Pedro e João passa, aquele homem olha para Pedro e João esperando receber esmola. Aí Pedro olha para ele e diz: Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Aquele homem pediu esmola e recebeu a cura. O que Deus tem para nós, eu aparei dizer, o que Deus tem para nós é maior do que aquilo que nós pedimos. Às vezes nós pedimos uma coisa e Deus tem outra. Ele pediu esmola e Deus deu a cura para ele. E aí o mesmo Deus que operou um milagre na vida deste homem é o mesmo Jesus que está comigo, está na minha vida e na tua vida. Infelizmente a igreja hoje tem prata, tem ouro, mas não tem levanta e anda, não tem a unção de Deus. Nós perdemos muitas vezes a nossa essência, infelizmente. Nós somos a continuação de Atos. Atos não tem capítulo 29, porque nós somos a continuação. O livro de Atos não terminou. E ali Pedro e João acontece esse grande milagre e a cidade inteira se movimenta por causa daquele milagre. Pedro prega e mais 5.000 almas se convertem. Pedro faz uma pregação maravilhosa. E aí Pedro e João são presos. São levados à presença do sumo sacerdote, à presença dos escribas, dos fariseus. E eles ali são interrogados e ali eles são presos. Se você for ler todo o contexto do capítulo 4, fala quando eles se apresentaram ali diante do Sinédrio. Eles são ali acusados, são ameaçados por não falarem mais em nome de Jesus, e ali eles são presos. Eles foram presos, eles não cometeram crime, eles não mataram ninguém.
Eles não mataram ninguém como acontece nos dias de hoje. Eles não roubaram ninguém. Eles não pegaram o dinheiro do povo, como acontece hoje com os políticos, né? Brasileiros. Não. Eles apenas fizeram a obra de Deus, deixaram Deus usá-los. Eles ali foram instrumentos de Deus para Jesus curar um homem. E eles foram levados às autoridades. Eles foram presos. E a Bíblia fala que quando eles estavam presos, a igreja fazia oração. A igreja estava em oração por eles. A igreja não estava chorando, a igreja não estava desesperada, a igreja estava orando para eles, por eles. E ali, Pedro e João, eles acabam sendo soltos. E quando eles chegam para encontrar com os irmãos estão todos reunidos. Os irmãos estão todos reunidos, né? E ali eles se juntam para orar. Eles se juntam para orar. E aí eles começam a pedir a Deus mais autoridade de Deus para fazer a obra. Aquilo que aconteceu, eles ter sido presos, ter sido ameaçados, não desanimou. Pelo contrário, os motivou a pregar ainda mais o Evangelho, os motivou a fazer ainda mais em prol do reino de Deus. Que as perseguições, que as adversidades que venham sobre a nossa vida, venham nos motivar a fazer melhor a obra de Deus. Não venha nos parar. Que essa pandemia, que esse período, tudo que aconteceu este ano, não venha nos desanimar, mas que venha nos motivar, nos dar mais força. Hoje muitos estão procurando, né, a culpa do que está acontecendo, né? Colocando a culpa na China, colocando a culpa em políticos, mas não. O que está acontecendo não é culpa de ninguém, é cumprimento da palavra de Deus. E tem que acontecer mesmo. Não é culpa de presidente, não é culpa de governador, não é culpa da China, não. É cumprimento. E o que tem que acontecer, vai acontecer. Mas isso não pode nos desanimar, isso tem que ser motivo para nós continuar. Motivo para nós continuar. E aí no versículo 31, depois que eles oraram ali, moveu o lugar onde estavam reunidos se moveu, o lugar tremeu, e ali eles foram cheios do Espírito Santo mais uma vez. O Espírito Santo veio sobre eles para os consolar, para os fortalecer. O Espírito Santo venha me consolar, venha te consolar, venha nos encher, para nós pregarmos a palavra de Deus com mais ousadia, com mais autoridade, ainda que estão tentando nos calar. Que nós possamos, que o Espírito Santo venha nos fortalecer para que ainda mais nós possamos pregar, para que ainda mais nós possamos falar do Evangelho de Jesus Cristo. Uma boa noite, que Deus abençoe.